Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, passando aqui para compartilhar algo rapidamente com você, algo que o Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias, e até diante dos estudos, assim, parece que quando Deus quer nos ensinar alguma coisa, Ele fica apresentando de várias formas, de vários formatos, através de várias pessoas. E nesses últimos dias o Senhor tem ministrado algo em meu coração, relacionado ao convívio, o nosso convívio social, as pessoas que estão em nosso redor, a forma com que nós somos tratados, ou que por muitas vezes nós tratamos as pessoas. E os grupos sociais, na verdade, eles nos conduzem a diversas situações onde nós seremos provados, né? Onde nossos valores, os nossos princípios, eles serão provados e também, de uma certa forma, até moldados. Então, o primeiro ambiente qual nós somos levados a sermos lapidados é o ambiente familiar, o ambiente de convívio. Então, desde criança, quando nós estamos ainda nas nossas primeiras experiências aqui na vida, nós observamos que, através do convívio social familiar, né? Então, as primeiras... Por exemplo, né, as primeiras experiências, as primeiras alegrias, os primeiros sorrisos, os primeiros conflitos que nós temos para resolver, seja ele de forma... os convívios, né, sejam eles sociais, sejam eles positivos ou negativos, esses conflitos eles fazem com que nós amadureçamos para que nós consigamos lá na frente sermos bons pais, bons filhos, bons mestres, bons instrutores, bons patrões, bons colaboradores, independente da sua função diante da sociedade, né, ou como os cristãos falam, né, diante do seu afazer secular nesse presente século, nesse tempo aqui, nós seremos moldados ou direcionados conforme as nossas vidas lá na infância. Então por isso que é tão importante nós entendermos as oposições, as frustrações, as diversas possibilidades, até eu vou usar essa expressão, que nós temos dentro das nossas casas, dentro do ambiente familiar, desde quando somos crianças, porque essas oportunidades que nós temos de disputa, e eu até uso uma expressão quando eu falo aqui com os homens aqui, que eu ministro, que eu discipulo, até as primeiras pancadas, nós vamos aprender que o soco dói, as meninas que o puxão de cabelo dói, nesse primeiro ambiente familiar. Então é muito importante que esses estágios eles sejam bem formados, bem formatados e guiados e direcionados, né, pelos líderes daquela casa, pelos tutores, né, e se for pelos pais, melhor ainda, porque são princípios e valores que são ministrados ali. Então, se a pessoa ela passa por essa situação de alguma forma ela não aprende aquilo que foi ministrado ou aquela oportunidade qual o Senhor deu na vida dela para que ela conseguisse aprender e avançar, ela vai cair em alguns outros núcleos de relacionamento social que também serão utilizados para que ela consiga aprender. Então, se ela não se saiu bem ou não teve, né, pessoas que a instruíssem dentro dos seus lares, né, lares provavelmente desformatados, pais e mães separados, mães que assumiram lugares de pais por pais serem irresponsáveis ou vice-versa em relação a isso, né, vão trazer diretamente dificuldades, né, consequências negativas na vida dessa criança, só que lá na frente essa criança ela entra num relacionamento. Ela vai para o mercado de trabalho, ela se casa, né, ela passa a ser pai também, e por não ter essas emoções afirmadas, solidificadas dentro do coração dela, ela passa a tomar as decisões, né, conforme as intenções do seu próprio coração. Então isso passa a ser, portanto, às vezes destrutivo, e esse é o resultado da nossa sociedade, que nós observamos por aí, né, uma inversão de papéis, uma inversão de valores, fazendo com que as consequências elas sejam isso tudo que a gente vê mesmo, casamentos que não duram mais, pessoas como nós falamos, um pavio curtíssimo, né, que explodem por qualquer coisa, que procuram não se relacionar mais com seres humanos, porque demanda muito tempo, demanda, assim, aprendizado, né, prefere se relacionar com animais de estimação, seja tartaruga, cachorro, pato, periquito, né, então pessoas substituindo pessoas por animais, né, isso dá por conta de realmente valores e princípios serem deturpados lá desde a infância dessa pessoa. Então quando ela não consegue resolver, ela vai entrar no mercado de trabalho, as circunstâncias, né, o próprio Senhor ele vai condicionar essa pessoa a ser ministrada nesses valores, e se ela não conseguir aprender, ela entra dentro de um casamento, ela também possivelmente vai ter várias dificuldades, então vai chegar um momento das nossas vidas que nós somos obrigados a parar. Nós precisamos parar. Precisamos entender quais são os caminhos que nós estamos seguindo, quais são os traumas, quais são as feridas que estão expostas dentro do meu coração, dentro do meu peito, para que eu consiga estar sendo transformado. A Bíblia fala lá em Romanos 12 que nós devemos entender ou devemos passar por uma transformação da nossa mente, né? Eu vou até abrir esse texto aqui. Se eu trouxe agora aqui esse texto na minha mente, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Paulo está falando aqui que para que as pessoas possam experimentar uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade do Senhor, uma vontade de Deus, nós precisamos permitir que a nossa mente, que outra hora foi condicionada a tudo aquilo que vivemos, a tudo aquilo que pensamos, a tudo aquilo que falamos, tudo aquilo de uma situação foi experimentado, experienciado nas nossas vidas, nós precisamos agora, de alguma forma, passarmos por uma renovação dela.
Essa mente ela precisa ser transformada na essência, nas bases, nos seus fundamentos, ela precisa ser transformada para que ela possa ser renovada. Então o convite das escrituras, o convite desse vídeo que eu estou deixando para você aqui hoje é olhar para as situações que você passou no passado, olhar para as dificuldades que você teve lá no passado, entender quais foram as suas dores, os traumas que ficaram expostos lá de trás e permitir que neste tempo, através da comunhão com o Senhor, através da sua intimidade com o Pai, através de você se derramar, de você rasgar o seu coração na presença dele, você possa ter a sua mente transformada e assim renovada para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando eu descobri isso, meus queridos, a minha vida passou a ser transformada. Eu passei por vários traumas, eu fui abusado sexualmente, eu vivi num lar totalmente disforme, os meus pais se separaram quando eu era adolescente ali, né, pais alcoólatras, minha mãe alcoólatra, remédios controlados e tudo mais, aquela coisa toda. Eu passei por todas essas situações. E quando eu entrei dentro do meu casamento, quando eu entrei nos meus relacionamentos sociais, de uma maneira geral, eu vi o quão ferido eu estava, quantas feridas estavam expostas dentro do meu coração. E a única coisa que eu queria fazer era tocar essas feridas na vida dessas pessoas para que elas pudessem também sentir um pouquinho da dor que eu sentia. Isso não me levou a lugar nenhum. Perdi relacionamentos, perdi amizades, perdi relacionamento com a família, perdi com os filhos, porque eu não sabia o tanto o que eu precisava ser curado diante dessas situações. Mas o Senhor chegou em um determinado momento da minha vida e estendeu sua mão para mim. Me resgatou novamente. E eu entendi que através dele eu poderia transformar a minha mente, renovando ela, transformando e renovando a minha mente, e pudesse experimentar um novo tempo. E é esse novo tempo que está disponível sobre as nossas vidas. Pensa nisso, viu? Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.